E aí, querido amigo, chegamos ao final da semana. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Vamos juntos fazer aqui uma breve meditação para continuarmos buscando da palavra de Deus aquilo que precisamos para seguir avante. Obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito. E ao final, deixar o seu gostei ou não gostei. Nós aprendemos coisas maravilhosas aqui no capítulo 10 de Marcos. São vários embates que o Senhor Jesus teve aqui e ele aproveitou cada uma das circunstâncias para ensinar, continuar ensinando os seus discípulos. Afinal de contas, quando ele fosse para o céu, os discípulos ficariam aqui na terra e tocariam a obra, cumpririam a missão. Então ele precisava ensinar os seus discípulos. Aí no capítulo 10 de Marcos nós vemos algumas questões. A questão do divórcio, você se lembra que aqueles hipócritas fariseus não queriam aprender do mestre, queriam colocar Jesus em uma situação difícil, por isso faz perguntas capciosas para ouvirem a resposta a fim de ter alguma coisa para acusar Jesus diante da multidão. Mas nós vimos também que essa questão do divórcio, eles tinham talvez um coração, o desejo de colocar Jesus em dificuldade com Herodes, que matou João Batista, que foi o predecessor de Cristo, justamente porque João Batista denunciou a questão do divórcio dele com a sua esposa e casando-se com a esposa de seu irmão. Então, morreu. E talvez Jesus teria o mesmo fim se caso ele se colocasse na mesma direção. E aí, os ensinamentos de Cristo não aconteceriam. Mas o Senhor Jesus reafirmou a importância. Olha, Moisés disse para você dar a carta de divórcio por causa da dureza do seu coração, mas não foi assim desde o princípio. Deus criou o homem e mulher e disse que o homem deveria deixar o pai e a mãe e uniciar com a sua mulher, se tornando os dois uma só carne. E o que Deus uniu não separa o homem. E esse é o princípio. Deus criou o casamento antes do pecado e o manteve depois do pecado. Então ele é vitalício. Aí a escola de Shammai e de Hillel explicavam diferentemente essa questão do divórcio, baseado em Deuteronômio 24. Lá em Deuteronômio 24, você se lembra que a questão ali era se caso o homem encontrasse na mulher algo indecente. Jesus reafirmou isso, que o homem poderia somente separar-se da sua mulher se caso tivesse relações sexuais ilícitas, algo indecente. Mas a escola, por exemplo, de Hillel, a escola de Hillel dizia que qualquer motivo seria suficiente para uma carta de divórcio. Inclusive, se a mulher demonstrar que não tinha habilidade na cozinha, queimasse a comida, poderia mandá-la embora. Não. Jesus falou assim, não era assim. Não foi isso. Aí o Senhor Jesus ratificou a importância do casamento. E eles deturpando isso, né? Aí o Senhor Jesus falou sobre as crianças. Olha, se você não se tornar como as crianças, não receber o reino dos céus como a criança, jamais entrareis nele, no reino dos céus. As crianças, né? E Ellen White tem algo a dizer sobre isso. Olha só, Jesus sempre amou as crianças, aceitava a inocente afeição e o amor espontâneo e sincero delas. O grato louvor de seus lábios puros era como música aos ouvidos de Cristo e renovava seu espírito quando oprimido pelo contato com pessoas astutas e hipócritas. Olha só, as crianças eram bálsamos para Cristo, né? Sempre ele estava sendo fustigado pelas tentações ali dos homens hipócritas e maldosos. Mas quando as crianças o louvavam, aquilo era música para o seu ouvido. Em qualquer lugar onde o Salvador estivesse, seu rosto amável e seus gestos suaves e bondosos conquistavam a confiança dos pequeninos. E por isso os pequeninos iam até ele. E o Senhor Jesus disse, não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. E nós precisamos aprender muito com as crianças. Aí nós vimos a questão do cuidado da vida, né? Do jovem rico que se aproximou de Cristo, até respeitoso, se ajoelhou, Senhor, bom mestre, né? Que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta legítima, porque nós precisamos também fazer a mesma pergunta. O que eu devo fazer? Quais são os requisitos? O Senhor Jesus então cita os mandamentos da segunda tábua, né? Que é o relacionamento do próximo com o seu semelhante, dizendo que ele deveria fazer isso. Mas eu acho que ele se encheu de orgulho, de alegria, ao dizer, Senhor, eu tenho guardado isso tudo desde a minha infância. E Jesus, então, testa a sinceridade dele quando diz, vá, vende tudo e dê aos pobres e depois me siga, porque terás um tesouro nos céus. E ele, diz a Bíblia,
contrariado com essa palavra, virou as costas e foi embora e não atendeu o chamado de Cristo. E Ellen White diz acerca desse episódio assim, ó: para os que, como o jovem rico, tem altas posições e grandes riquezas, talvez pareça sacrifício grande demais abandonar tudo a fim de seguir a Cristo. Mas essa é a norma de conduta para todos que quiserem se tornar seus discípulos. Então, preste atenção. Para quem tem muito dinheiro, para quem tem muita riqueza, abandonar tudo isso para servir a Cristo é um grande sacrifício. Eles consideram como um grande sacrifício. Como é que eu posso abandonar isso? Mas essa, segundo Ellen White, é a norma de conduta para todos que quiserem se tornar seus discípulos. Nada menos do que a obediência pode ser aceita. Nada menos. A entrega do próprio eu é a essência dos ensinamentos de Cristo. Às vezes a linguagem usada por ele pode parecer autoritária porque não há outro modo de salvar as pessoas a não ser removendo as coisas que, mantidas, corromperão todo o ser. O Senhor Jesus disse isso de outra maneira, né? Quem quiser seguir após mim, negue a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? Negar aquilo que você acha importante e colocá-lo tudo em segundo lugar, pondo Deus e Cristo, o reino de Deus, em primeiro lugar. Tá vendo? Ser como as crianças e aprender a colocar Deus em primeiro lugar, porque é isso que as crianças fazem, né? Imagina a confiança que uma criança tem no seu pai, né? Imagina a facilidade que eles têm de confiar, a dependência que eles têm do pai. Tem algum perigo? Corre para o pai. Pai, me ajude. Quando a gente está em perigo, às vezes por conta do dinheiro que tem no bolso ou da influência, a gente corre justamente para os recursos desse mundo. Quando tudo falha, a gente vai a Deus. Olha que coisa interessante. Precisamos aprender com as crianças definitivamente o que é dependência do pai. Mas podemos aprender também da pureza da criança, né? Da facilidade com que ela dá o perdão para aquele que lhe ofende. Como eles desejam restaurar as relações quebradas. Tudo isso podemos aprender das crianças. Querido amigo, foi uma alegria ter estado com você nessa semana. Que essas lições possam estar no profundo do teu coração e no meu também, para que nós possamos cada vez mais alcançar aí os propósitos divinos para a nossa vida. Ore comigo, Pai querido. Obrigado por tudo que o Senhor nos deu nessa semana através do estudo da lição. Nos ajude, Senhor, a colocar no nosso coração, meditar todos os dias, a fim de que possamos agradar o Senhor em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã começaremos a lição 9, né? Controvérsias em Jerusalém. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.